os convido a novamente, então, abrirem a palavra de Deus, agora no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, dando assim continuidade à série de sermões que estamos realizando aqui desde que chegamos em 2023, da exposição de todo o Evangelho de Mateus. Capítulo 13, nós vamos fazer uma leitura, irmãos, do versículo de número 4, aliás, do versículo de número 3 até o versículo de número 23. Versículo 3 ao 23, mas hoje nós vamos concluir as exposições da parábola do semeador. Então trabalharemos especificamente no sermão de hoje do versículo 23, mas nós vamos ler toda a parábola, não só a primeira que Jesus fala, mas a explicação que Jesus em seguida dá aos seus discípulos. Então, Mateus capítulo 13, versículos 3 ao 23, diz o Senhor Jesus nessa noite. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a torna infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, aqui estamos mais uma vez diante de Ti nessa noite. Agora a Te suplicar por Tua palavra, que será pregada aos nossos corações. Assim como Tu tens feito, Senhor, mais uma vez, o faz nessa noite. Tende piedade de nós e nos dá, Senhor, ouvidos para ouvir
Nos dá, Senhor, olhos para que possamos enxergar cada palavra que Tu nos disser, cada verdade que Tu nos ensinar. E que o Teu Santo Espírito nos dê um coração de carne, Senhor, contrito, para aplicá-las a nós mesmos e às nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que em nossa fraqueza Tu nos fortaleça, que em nossas necessidades Tu nos supra, Senhor, com a Tua graça, em Cristo Jesus. Assim nós te oramos. Amém. Meus irmãos, depois de nós lermos e relermos e observarmos bem essa parábola que o Senhor Jesus nos traz aqui e é registrada por Mateus, e como nós vimos, não apenas Mateus registra ela, outros evangelistas também o fazem, na qual o Senhor Jesus se concentra em 3 tipos de solo infrutíferos durante o sermão anterior, e que vimos, aliás, no sermão anterior. Agora eu quero chamar a sua atenção, como eu havia dito no último sermão, para que consideremos então o 4º tipo de solo que Jesus fala aqui e trata nessa parábola. Aquele que produz uma colheita em maior ou menor grau. Observem aí no texto que Mateus nos conta que Jesus, disse que outras sementes caíram em boa terra e deram fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir disso, então, Jesus mais à frente, ele faz uma explicação acerca desse solo, especificamente lá no versículo de número 23, o último versículo que lemos ainda há pouco. Jesus diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende e dá fruto, produzindo frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Observem, irmãos, que seria muito fácil para nós lermos esta parábola e presumirmos, portanto, que uma vez que a terra diz respeito a nós, seres humanos, e Jesus está falando então de alguns tipos de seres humanos, e nesse caso ele está falando de 4 tipos, os 3 primeiros ruins, o último bom. Então seria muito fácil presumirmos que a boa terra que Jesus fala aqui se refere então a pessoas boas. A pessoas boas. Mas percebam, irmãos, que se chegássemos a essa conclusão, isso nos levaria a uma conclusão, então, terrível e extremamente contraditória. E que conclusão terrível e contraditória seria essa? A conclusão de que nós, crentes, fomos salvos, então, porque fomos inteligentes ou justos o suficiente para acolher a palavra de Deus em nosso coração, compreendendo-a de modo suficiente para então responder a essa palavra de modo positivo. Infelizmente, irmãos, para alguns parece ser uma pequena quantidade, para muitos a grande verdade. Parece que Jesus estava falando exatamente isso. O que não é verdade. Não é verdade, irmãos. Ao falar destes 4 tipos de solo e, portanto, falar do ser humano, Jesus não estava falando de pessoas boas. Talvez alguns de vocês poderiam me objetar dizendo: mas você mesmo disse, pastor, que os vários tipos de solo na parábola de Jesus representam os vários tipos de pessoas. Como assim esse último solo não representa, então, pessoas boas? Ora, irmãos, é bem verdade que Jesus chama esse grupo de boa terra. Mas o grande ponto aqui é o que faz dessa terra ser boa. Ou quem torna essa terra como sendo uma boa terra. É só nós pararmos para analisar a analogia, irmãos.
Se é a analogia de um homem que sai para um campo a semear, o que faz dessa terra fértil, senão Deus? Logo, de cara, já começamos a perceber que a nossa conclusão é errônea. Até porque nós sabemos pelas Escrituras que a palavra de Deus vem exatamente em direção a pessoas que não são boas. Daí a necessidade do Evangelho. Nós necessitamos do Evangelho exatamente porque não somos bons. Que, como disse Jesus ao jovem rico, há somente um que é bom e esse é Deus. Se há somente um que é bom e esse é Deus, todos os demais são o quê? Maus. É por isso que necessitamos do Evangelho. Ora, se somos maus, irmãos, e apenas Deus é bom, necessitamos de ouvir o Evangelho. E necessitamos de ouvir o Evangelho exatamente porque, como diz o apóstolo Paulo, estamos mortos em delitos e pecados. Espiritualmente, nós estamos mortos. E se há uma certeza nas nossas vidas, irmãos, independente de quem sejamos, se homens ou mulheres, se novos ou velhos, se jovens ou crianças, se brancos ou negros ou pardos, se brasileiros ou de qualquer outra nação, ou se falamos poucas línguas ou muitas, independente disso, se há uma certeza na vida de cada homem, irmãos, é que todos esses irão morrer. Mais cedo ou mais tarde, a morte é uma realidade real e visível nas nossas vidas. No entanto, veja, talvez alguém ainda então me questione. Por que alguns que estão mortos em delitos e pecados ouvem então a palavra de Deus, enquanto outros mortos em delitos e pecados não a ouvem? Porque uns aceitam essa palavra de Deus e por que então outros rejeitam? Não é então porque os que a ouvem são pessoas melhores? Vejam, irmãos, se uma pessoa está em estado de morte espiritual, para que ela ouça a palavra de Deus e responda de maneira positiva à pregação, algo precisa acontecer com ela primeiro. Algo precisa acontecer no coração dela primeiro, antes. Porque se nada acontecer para mudar a sua condição de mortidão espiritual, ela permanecerá espiritualmente morta, com os ouvidos que não podem ouvir e os olhos que não podem ver. Simples assim, irmãos. Isso me faz lembrar de um período no seminário em que um dos meus professores escreveram uma frase e que mudou a minha teologia para sempre. Estava vendo uma discussão. O que acontece primeiro? Primeiro somos regenerados ou primeiro cremos? E em meio a essa discussão, entre nós alunos, eu lembro que o meu professor se levantou da cadeira, foi até o quadro e escreveu dizendo: a regeneração precede a fé. E, meus irmãos, se alguma afirmação é capaz de distinguir a teologia reformada de outros sistemas de crenças do mundo, é exatamente esta: a regeneração precede a fé. Mesmo a grande maioria dos cristãos evangélicos não acredita nessa afirmação. Em vez disso, eles geralmente invertem a ordem das palavras para que leiam: a fé precede a regeneração. O homem primeiro crê para depois ser regenerado. Porque eles acreditam que uma pessoa nasce de novo por causa do exercício da fé no coração dele. Uma fé que é lhe concedida por uma graça preveniente.
E vejam, irmãos, assim como acredito que a maioria dos que estão aqui, em algum momento na minha vida eu acreditei nisso. Até aquele dia em minha sala de aula no seminário. Quando ele escreveu essas palavras e explicou o que queria dizer. E, meus irmãos, quando falamos sobre a precedência da regeneração sobre a fé, estamos falando mais uma vez daquilo que na teologia nós chamamos de ordo salutis, ou ordem da salvação, a ordem em que as coisas acontecem para nos levar à salvação. Coisas essas que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, e versículos 29 e 30, ele nos detalha. Ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Logo, como nós podemos observar nas palavras do apóstolo Paulo, nós temos aqui uma ordem. Nós temos aqui uma sequência. Logo, quando falamos sobre a ordem dessas coisas, estamos discutindo não tanto uma ordem temporal, mas uma ordem lógica. E qual a diferença disso? Ora, quando dizemos que somos justificados pela fé, queremos dizer que na ordem da salvação, a fé vem antes da justificação. Agora, quanto tempo antes? Por quanto tempo precisamos ter a fé salvadora antes que Deus nos justifique? 5 minutos? 5 dias? 5 meses? 5 anos? A isso, irmãos, nós não temos como precisar. O que podemos, todavia, afirmar é que no momento em que a verdadeira fé existe em nossas almas, a justificação existe nela. Mas, logicamente, irmãos, a fé vem antes da justificação, no sentido de que a justificação, portanto, depende da fé. Porque somos salvos mediante a fé. Da mesma forma, irmãos, não creio que haja um atraso temporal entre a regeneração e a fé, como muitos dos reformadores também assim o criam. Mas se estamos discutindo qual depende de qual, a grande maioria dos cristãos acredita que a fé precede, logicamente, a regeneração. O que não procede. E aí eu lembro que, quando o Senhor Jesus me converteu, uma das coisas que eu fiz, e fiz rapidamente na minha vida, foi ler toda a Escritura. Literalmente, irmãos. Em 30 dias, eu li toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu lembro que o meu pastor perguntou: você já está lendo a Bíblia? Eu disse: eu li toda, pastor. E ele disse: toda, tão rápido? Eu digo assim: sim, e estou lendo de novo. E ele disse: mas você está lendo o quê? Eu comecei de Gênesis. Ele disse: não. Pare o livro de Gênesis e vá ler o Novo Testamento. Porque para você compreender melhor o que diz o Antigo Testamento, você precisa entender o Novo Testamento. Eu disse: sim, senhor. E é interessante porque logo que eu cheguei em João 3, onde há ali um diálogo entre Jesus e o fariseu Nicodemos, os irmãos devem lembrar desse texto. Nicodemos vai à noite conversar com Jesus, ele teme ser visto andando com Jesus, teme ser criticado pelos demais fariseus, ou ser associado à imagem de Jesus. Então ele o procura na calada da noite e começa a conversar com Jesus e diz a Jesus, lá em João capítulo 3, ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E percebam que Nicodemos chega a essa conclusão, ele justifica o porquê chegou a essa conclusão. Ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E ali então Jesus olha para aquele homem e João nos diz que Jesus então responde a ele dizendo: olha, Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E é interessante porque as palavras de Jesus para aquele homem dão um nó na mente dele. Ele escuta o que Jesus está dizendo, mas ele não consegue compreender, ele não consegue conciliar os fatos das coisas. E ele então questiona Jesus, mas como assim nascer de novo? Pode alguém voltar ao útero da sua mãe? Como pode alguém nascer de novo? Eu lembro então, irmãos, que quando eu li aquele texto, meu coração saltava de alegria. E ali eu comecei a perceber e dizer, eu sei do que Jesus está falando aqui. Eu sei o que significa exatamente o que é isso aqui que está acontecendo, esse nascer de novo, experimentar isso. A forma como a minha vida mudou radicalmente desde aquela noite. Mesmo assim, se você tivesse me perguntado o que causou meu novo nascimento, eu teria lhe dito naquele período que o que causou o meu novo nascimento foi porque eu criei na palavra de Deus e depositei minha fé em Cristo. E teria lhe contado o que eu havia feito. Mas à medida que eu fui amadurecendo na fé e pensando exatamente nesse momento, irmãos, eu pude perceber que havia outras coisas acontecendo mesmo antes daquele dia em que eu ouvi o Evangelho ser pregado para mim. Algo havia mudado dentro de mim e eu não conseguia perceber ainda de modo pleno. Mas algumas coisas que eu gostava tanto de fazer, eu já não tinha mais o mesmo prazer. Algumas coisas que eu gostava tanto de ler, eu já estava desprezando. Determinadas amizades que eu gostava de ter a companhia ao meu lado e andar juntos, já não sentia mais prazer em tê-las comigo. Eu comecei a supervalorizar a minha esposa, eu comecei a supervalorizar os meus filhos, eu comecei a querer ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um cidadão melhor, e eu não entendia o porquê aquilo tudo estava passando na minha cabeça naquele exato momento e transformando a minha vida. Hoje eu consigo entender. Porque Deus já estava realizando uma grande obra em mim e preparando a terra para receber a semente que seria lançada. Porque o novo nascimento, meus irmãos, é uma obra exclusiva de Deus, o Espírito Santo. Não é uma obra ou uma iniciativa conjunta entre o crente e Deus. Não, é uma obra exclusivamente do Deus eterno. E, portanto, é um ato imediatamente sobrenatural, através do qual Deus muda a disposição do coração humano e o vivifica para a vida espiritual. Para aquilo que verdadeiramente importa. Das quais pessoas mortas não podem sequer auxiliar nessa operação. Você já viu algum cadáver fazer alguma coisa? A analogia de Paulo é perfeita. Logo, é algo que somente Deus pode fazer e ninguém mais. Dessa forma, irmãos, o que Jesus estava dizendo a Nicodemos é que se ele não nascesse de novo, não veria o reino de Deus, muito menos entraria nele. E o primeiro passo quem dá é o Senhor, numa obra sobrenatural, de graça. Não há mérito algum nosso nisso. E Paulo vai descrever essa obra de modo preciso, meus irmãos, ao declarar em Efésios 2:1, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele vos deu vida, ele vos tornou a vida. E a grande questão então é esta. Por natureza, não somos solo fértil. Não há fertilidade boa nos nossos corações. A grande verdade é que o que há, naturalmente, é um deserto seco e árido, cheio de cardos e espinhos.
Não há, irmãos, nada em nós em que as sementes da palavra de Deus possam germinar e criar raízes. Tudo que trazemos à mesa é carne. E a carne, como já dizia João, capítulo 6, 63, para nada se aproveita. Então, em João 3, Jesus continua a ensinar Nicodemos sobre o tema, afirmando: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Todavia, o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebam, irmãos, que Jesus não estava tentando ser redundante quando diz o que nasce da carne é carne e o do Espírito é Espírito. Ele estava querendo mostrar àquele homem que o que nasce da carne não é uma mistura de espírito e carne, é apenas carne, natureza humana decaída e corrupta, sem qualquer traço de bondade. Todavia, é através do Espírito que ocorre o novo nascimento. Corroborando com aquilo que o próprio Senhor Jesus já havia, vai dizer mais lá na frente, vai reafirmar: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Jesus então explica a situação humana com relação à nossa capacidade de receber as sementes da palavra e cultivar uma colheita frutífera. Logo quando ele diz ninguém pode, ele estava falando de capacidade. Não há homem capaz disso. Ninguém tem o poder, a autoridade ou capacidade de vir a Cristo, a menos que algo seja feito a essa pessoa primeiro. Logo é necessário que Deus lhe dê a capacidade para crer. Caso isso não aconteça, ninguém creria. Ninguém creria. Portanto, irmãos, em suma, a terra boa é a terra que o Pai tornou-a boa. Fez dela fértil e, portanto, receptiva às sementes. Ele é que a revolve, Ele é que a aduba e a faz, então, fértil. Se você veio a Cristo, se ouviu a sua voz, o aceitou como seu Salvador, você não o fez na carne, não porque você era boa terra em si mesmo, mas porque Deus, em sua misericórdia e graça, se agradou em transformar o seu coração e lhe dar a fé pela qual você creu. Você creu. A boa terra, portanto, irmãos, é o coração que foi regenerado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito realiza essa obra, o coração ouve a palavra de Deus para que crie raízes e produza frutos através da fé. Logo, irmãos, esforcem-se nisto. Se esforcem para ter a sensação interior daquilo que você ouve exteriormente e diz crer acerca de Cristo, da salvação e da vida eterna. Porque eu lhes pergunto, por que continuar no ato exterior em todos os seus dias, se você pode provar do que está no Santíssimo? Venha e mergulhe no coração da genuína fé, da verdadeira religião de Cristo, entre onde os pés do mundo, sem a graça, jamais poderiam levá-los. E bebam, e comam, e fartem-se das maravilhas disso. E jamais se satisfaçam com menos do que isso. Do que o amado discípulo, em nome dos crentes, diz que sentiu. De que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E este é um ponto importante e oportuno, irmãos. E é por isso que Jesus então prossegue ao final de sua explicação desta parábola,
Observem aí como Jesus insinua-os acerca da santificação. E talvez você pergunte, mas santificação, pastor, aonde aqui no texto? Ora, quando ele fala sobre os diferentes graus em que a semente dá fruto em boa terra. Todo aquele que recebe a palavra de Deus produz algum fruto. Todo aquele que é verdadeiramente regenerado, que, portanto, verdadeiramente tem fé, é frutífero. Porém, nem todo aquele que é regenerado produz o mesmo fruto. É por isso, então, que Jesus os distinguiu aqui em 3 níveis diferentes de fecundidade. Observem aí, ele diz, uns 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1. Ora, surge então a dúvida para nós, por que essa variação ocorre? É culpa de Deus? É culpa da obra da regeneração, que em umas pessoas é mais extensa do que em outras? Eu lhes digo, irmãos, tomando por base aquilo que Jesus tem afirmado aqui, e as Escrituras nos dão os testemunhos, de forma alguma. A obra da regeneração do Espírito é uniforme, não difere de pessoa para pessoa. Ela simplesmente move uma pessoa da morte para a vida. Existem apenas 2 posições e nada entre elas. Não há meio termo. De modo que ou estamos mortos em nossos delitos e pecados, ou estamos vivos em Cristo Jesus. Mas a grande realidade, irmãos, é de que a regeneração é apenas o primeiro passo. O restante da vida cristã, à medida que crescemos em graça e santificação, é uma aventura então conjunta. Deus está trabalhando e nós juntamente com Ele. E vemos isso claramente quando quando Paulo escreve em Filipenses 2, versículos 12 e 13, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que efetua em vós o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Percebam, irmãos, que neste cenário fica claro que Deus está operando e nós também estamos operando. Deus nos dá uma responsabilidade diante disso. Porque Deus não apenas nos salva, irmãos. Deus não apenas tem prazer quando um pecador se arrepende. Ele se deleita quando esse pecador se deleita nele. Deus se alegra em saber que para você Ele é o deleite da sua vida. Acima de todas as coisas. Percebam que então, com um pano de fundo como esses, irmãos, fica claro o que ele estava querendo dizer com isso aqui. Porque uns são mais frutíferos do que outros. Porque uns são mais piedosos do que outros. Porque uns são mais disciplinados do que outros. Porque uns são mais diligentes do que outros. Porque uns têm se esforçado para crescer mais com Cristo do que outros. Porque algumas sementes rendem 30 alqueires. Para cada alqueire plantado. Mas há outros que rendem 60. E outros que rendem ainda 100. Incríveis 100. Isso acontece com os crentes e com seus frutos. Mas e quanto àqueles que produzem pouco fruto? A razão para explicar isso diz respeito ao uso que eu e vocês temos feito da graça de Deus. De modo, irmãos, que cada vez que intencionalmente, presta atenção, de modo que intencionalmente faltamos ao culto
nas manhãs de domingo, perdemos a graça que Deus concede aos seus adoradores. Sabe qual é o custo disso? Nossa produtividade em santificação e vida piedosa. Cada vez que desperdiçamos uma oportunidade de sermos nutridos pela graça de Deus por meio da oração, do estudo bíblico, da comunhão ou dos sacramentos, há consequências eternas. De manhã nós falávamos sobre isso. Quem esteve de manhã aqui e ouviu o sermão da manhã, nós falávamos sobre isso. As consequências que ecoam na eternidade. E esta é uma delas. Haverá muito menos frutos em nossas vidas se negligenciarmos os meios de graça que o Senhor nos concede. As ocasiões que o Senhor tem nos proporcionado para conhecê-lo mais e melhor. Deve ser, irmãos, nosso desejo e deleite como crentes, como cristãos, sermos os mais frutíferos possíveis. Mas em nossos dias, esse não tem sido o desejo da grande maioria. Reunimos-nos para a comunhão, para a adoração, para a instrução na verdade e na justiça, com o objetivo, irmãos, de sermos produtivos e frutíferos, agradando e glorificando ao nosso Deus. Mas quando negligenciamos isso, o que vocês entendem que estão fazendo? Para alguns tem sido assim, mas para muitos não. E a estes, eu vos digo nessa noite, é hora de arrepender-se. Principalmente se considerarmos o que diz a Escritura, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabe, irmãos, temos falado ultimamente muito acerca destas coisas. Acerca das obras que testemunham a fé que declaramos ter. E falamos disso não com um fim em si mesmo. Pois, como já reiteramos outras vezes, nós não somos salvos por qualquer coisa que venhamos a fazer ou deixamos de fazer. Mas se somos salvos, irmãos, tem coisas que, como salvos nunca deixam de fazer. E sabe por que não deixam de fazer? E quando deixam por um breve momento, se sentem incomodados com isso? Porque foram regenerados. Porque receberam o dom precioso da fé. E creram em Cristo. E se creram em Cristo, foram então justificados. Ora, e se foram justificados, eu pergunto a você hoje aqui, o que tem atrapalhado a sua santificação? Eu quero concluir o sermão dessa noite com o que diz Thomas Boston acerca desse texto. Ele diz: luz sem calor serve apenas para mostrar o caminho para o inferno, onde há calor sem luz. Dons sem a graça são como um navio sem lastro em um mar agitado, que não poderá deixar de afundar. E quando um desses está afundando no inferno, seus dons serão como um saco de ouro com um homem se afogando, que é precioso em si, mas só vai ajudá-lo a afundar mais rápido. A fé sem obras de santificação é como um cadáver
um corpo sem vida. Que Deus, então, irmãos, faça crescer a semente que foi lançada em nosso coração e que produza em nós muitos frutos. Vamos orar?